Oi, gente, estamos de volta depois de um longo verão, inverno. Decidam aí vocês, gente, que hoje aqui no Rio tá um clima meio inverno, assim, sabe? Mas a gente está de volta depois de uma pausa, né? Antes do Natal, né? Voltando para nossa temporada de pré-carnaval, né? Nós estamos no episódio 202 e nada melhor do que chamar alguém que já está muito acostumado, já é de casa aqui, né? A gente está recebendo o Leonardo Bruno, que é jornalista, dramaturgo, roteirista, escritor, integrante do Estandarte de Ouro. E aí, Léo, tudo bem? Gabi, que alegria estar com você. Sempre muito bom estar aqui com os Batuques and Confetters, com o seu público. Muito legal, adoro, acompanho, estou sempre junto e, pô, muito bom falar de carnaval com você. Adoro. Ah, então seja bem-vindo de volta. Galera que está vendo e galera que está ouvindo, né? A Nath hoje não estará na nossa bancada por uma questão de saúde, mas a gente resolveu retomar. A Nath falou: estou no departamento médico, mas a gente vai começar esse bate-papo aqui. Léo, a gente tem tempo que você não passa aqui no Batuques e Confete, mas a gente tem se encontrado por aí, se esbarrado em ensaio de rua, na fanfest, tudo. Quero começar com aquela primeira pergunta, assim, como é que está sendo seu pré-carnaval? Tá animado? Gabi, engraçado que eu estava falando disso hoje com um amigo meu do Júri do Estandarte de Ouro. A gente estava falando sobre as relatorias e tal, e eu falei, eu tô tão animado para esse carnaval. E eu acho que é por conta, e isso mexe muito com a gente, não tem jeito, acho que todo ano é assim, sambas e enredos, né? Aquele carnaval que tem enredos que você fala, putz, eu quero muito ver como vai ser o enredo sobre o Mestre Cissa. Eu quero muito ver como vai ser a homenagem a Rosa Magalhães, quando tem aqueles temas que fazem a gente querer ver como vai ser esse enredo, aquela expectativa para saber como vai ser essa escola na avenida. E a mesma coisa com os sambas, né? Quando a gente tem sambas que levam a gente, quando a gente está animado com os sambas, quando a gente tem escolas que estão vivendo um pré-carnaval maravilhoso por conta dos sambas. E eu acho que esse ano a gente tem os dois, a gente tem enredos sobre os quais a gente tem muita expectativa e sambas que a gente está cantando loucamente. Então, assim, eu estou muito animado para esse carnaval. Eu acho que esse ano não tem nenhuma escola que a gente brincava que era a hora do ovo maltine, né? Que a gente ia no bolo comprar o ovo maltine. Ah, não, essa escola eu não quero ver. Esse ano não tem, assim, todas as escolas têm os seus atrativos, escolas com estreias, né? Como é que vai ser o Antônio Gonzaga na Grande Rio? Como é que vão ser os puxadores da Beija-Flor substituindo o Neguinho? Sabe, isso tudo são elementos de uma grande festa, de um grande espetáculo, de um grande desfile. Então, a gente tem muita coisa que a gente quer ver. Eu estou muito ansioso para esse carnaval. Não, e você está falando aí, Léo, eu pensei uma coisa bem recente, né? Eu fui domingo no ensaio de rua da Viradouro, né? E assim, eu fico pensando, matutando mil coisas, como é que vai ser esse enredo? O enredo tá na bateria, mas o enredo tá na escola toda, assim. E para mim, Léo, tem da Viradouro, né, especificamente, né? Porque tá bem, inclusive, eu editei um vídeo hoje da Viradouro, então tá bem recente para mim. O da Viradouro tem a questão do samba que me lembra muito a final. Eu fui na final do samba. E a final foi uma coisa assim, quando esse samba que ganhou foi se apresentar, que foi o último, foi uma catarse, assim, tinha uns balãozinhos no formato de caveira, os balãozinhos voavam, as pessoas cantando, assim. Então, ele acho que ataca muito na emoção da gente, sabe? Esse samba, assim. Obviamente tem os outros, assim, mas eu acho que o da Viradouro tem muito. E tem esse mistério, né? Que como que a gente vai ver isso passar na avenida, né? E, Gabi, você estava na final do samba e eu estava no lançamento do enredo. Quando a vereadora anunciou o enredo e o Mestre Cissa não sabia. Ah, Cara, eu não aquele momento, e nós também não, né? Assim, Sim. 95% das pessoas que estavam na quadra aquele dia não sabiam. Cara, foi uma gritaria, mais do que um susto, mas as pessoas começaram a gritar. As pessoas da bateria começaram a pular em cima do Cissa. O Cissa começou a chorar. Foi um negócio. Eu nunca vi um anúncio de enredo com essa energia, com essa emoção. E é muito legal porque a Viradouro está vivendo essa emoção, e aí isso comprova o que você falou da final de samba. Eu tive no ensaio de rua da Viradouro, eu já tive no barracão da Viradouro. A Viradouro está vivendo essa emoção, está vivendo esse pré-carnaval mágico. Eu acho que esse ano, eu não sei como é que vai ser o carnaval, não sei se o samba vai render, não sei se o enredo vai dar pé na avenida, mas nada paga esse pré-carnaval da Viradouro, nada paga ter um pré-carnaval como esse para os componentes, para as alas, para os segmentos, para a mestre porta-bandeira, os ritmistas. Está todo mundo muito excitado, muito animado, muito empolgado. Então, assim, meu amigo,
Se vai vir título ou não, ok, o título é uma das pontas dessa brincadeira, mas tem os outros 364 dias do ano, sabe? E para esses outros 364 dias do ano, já valeu esse enredo. A Viradouro já é campeã esse ano só por ter escolhido esse enredo. Com certeza, Léo. Não, e você comentou, né? Tem essa questão, né, de homenagear, né, um mestre de bateria, tudo. Mas assim, a gente também se encontrou na inauguração da FanFest lá de Copacabana, que teve aquela super. A gente não para, né? A gente tá que tá, né? A gente não tá parando esse ano. Não, qualquer momento a gente. Opa! E eu queria te perguntar como é que. Assim, eu cheguei bem na hora da apresentação da super bateria, e para mim foi o máximo, assim, ver aquele bando de gente tocando junto, assim. E eu acho que esse reconhecimento do recorde, eu acho que assim, porque a gente sabe quanto o carnaval é potente, quanto o carnaval é importante, mas assim, eu acho que uma chancela dessa dá mais visibilidade, que eu acho que o ritmista, que é o primeiro a entrar e o último a sair, merece, entendeu? Então, queria que você falasse um pouco desse evento, assim. Olha, foi muito emocionante o que a gente viveu ali no dia 20 de janeiro em Copacabana. Eu fiz parte da curadoria desse evento, né, da FanFest como um todo e especialmente da Super Bateria. Então, a gente já vem preparando isso há muitos meses. Então, tinha coisa também de algo que é sonhado, idealizado há muito tempo e que acontece, né? Muito obra das mentes, né, fervilhantes do Gabriel Davi pela Rio Carnaval e do Abel Gomes pela SRCom, né? Assim, dois caras que estão o tempo inteiro pensando em como surpreender, em como inovar, em como trazer surpresas, novidades, coisas que gerem repercussão, que gerem isso que você falou, o mundo olhando para a gente, né? Então, acho que esse momento da super bateria foi um momento muito fruto dessa ideia de que nós precisamos trazer esses holofotes para o Carnaval do Rio. Essa preparação toda, eu tive em algumas reuniões com os mestres de bateria, e depois no ensaio com os ritmistas, e foi muito bacana ver como a ficha foi caindo aos poucos, né? Como no começo era assim, puxa vida, mas no meio do carnaval a gente vai ter que parar e fazer ensaio, e um dia para Copacabana, terça-feira é dia de ensaio, terça-feira as escolas estão não sei o quê, no dia anterior tem, no dia seguinte, no meio, falta menos de um mês para o carnaval, aquela coisa. Aos poucos, as pessoas foram entendendo a dimensão daquilo e entendendo como isso é também uma celebração desse ritmo. É uma celebração dos ritmistas, é uma celebração dos mestres. E quando aqueles 1.243 ritmistas começaram a tocar ao mesmo tempo, cara, meus olhos ficaram todos marejados, eu fiquei super emocionado, porque tinha tudo não, mas tinha muito para dar errado, né? Se você imagina que na Sapucaí, com 300 ritmistas, com sonorização, com tudo, às vezes o negócio pode desandar, imagina 4 vezes, mais de 4 vezes, né? Porque foram 1.243, 4 vezes aquele contingente, o que significa que, aí falando tecnicamente, que as pessoas das pontas, elas estão muito mais distantes. Imagina a distância do primeiro pro número 300 numa bateria normal. Agora você imagina do primeiro para o 1.200, né? Numa bateria de 1.200. Os mestres fizeram uma coisa muito inteligente, que foi, eles ficaram colocados numa plataforma no meio e a bateria circundava todos os 12 mestres. 12 não, né? 15, porque 3 escolas têm 2 mestres, né? Salgueiro, Beija-Flor e Salgueiro. Não, Salgueiro, Beija-Flor. E qual é a outra escola que tem 2 mestres? Mangueira. Mangueira, isso. Então, os 15 mestres ficaram ali no meio, para que a gente sonorizou a bateria ali no meio, para que todo mundo de alguma forma ouvisse, mas foi muito arriscado. E quando deu certo, cara, eu fiquei todo arrepiado, eu me emocionei. Tinha coisa do trabalho, né? Nossa, deu certo, algo que foi planejado por uma equipe muito grande durante muito tempo. Mas tinha uma coisa assim, cara, como esses caras são demais. Sim. Como esses 1.200 ritmistas são demais, como aqueles 15 mestres são maestros que podem reger qualquer orquestra do mundo, como esses caras são talentosos, como o Carnaval do Rio merece esse reconhecimento. E tem um detalhe importante, que é o seguinte, essa ideia surgiu de tentar colocar isso no Guinness quando, em algum momento, se descobriu que a maior bateria do Guinness era uma bateria do interior de São Paulo, da Igreja Bola de Neve. O recorde, até
segunda-feira, dia 19, Sim. era de 1.010 ritmistas de uma cidade do interior de São Paulo, eu acho que é Franca, se a memória não me engana, da Igreja Bola de Neve, que fez essa maior bateria do mundo. E para nós do Rio de Janeiro, né, assim, a maior bateria do mundo tinha que ser das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Esse recorde tinha que ser nosso, assim. Quando você pensa em bateria, a invenção disso, a invenção do que é uma bateria de escola de samba, parte daqui, parte das nossas escolas de samba. Então foi muito bonito juntar essa turma toda e conseguir trazer esse recorde para a gente. Eu acho que é uma divulgação muito legal lá fora. É uma divulgação interna também, né? Teve em todos os telejornais, em todos os jornais, em todos os sites. Eu acho que faz a gente, que é sambista, que é carioca, que é do mundo das escolas de samba, faz a gente ter muito orgulho, ter ainda mais orgulho do que a gente é, né? E você fez um bom link, assim, essa coisa da homenagem ao Cissa, essa super bateria. Eu acho que isso tomara que a gente consiga elevar os ritmistas ao patamar onde eles merecem estar, sabe? De reconhecimento, de valorização, de remuneração pelo que eles fazem, né? Assim, eu espero que esses dois momentos que a gente está vivendo, que tenham impacto de alguma forma, né? A médio e longo prazo aí, no que eles vivem no dia a dia. Mas foi muito bonito. Aliás, foi muito bonito a Super Bateria, mas a FanFest como um todo, ela é uma ideia que, quando ela surge, a gente pensa assim, não é possível que isso não existia antes. Pré-carnaval. Foi isso que aconteceu. Eu estava comentando, assim, encontrei até o João Gustavo Melo, né? Não, foi muito engraçado. A gente chegou e meu irmão estava começando, eu Tadeu, vamos correr. Aí fui me embreando, assim, para achar um lugar legal. Dei de cara com o João Gustavo Melo. Aí ele me apresentou um amigo dele, que agora eu vou esqueci o nome, que ele falou, nossa, desde 2004 eu falo que precisava ter um negócio desse, porque é muito boa essa ideia. É muito boa ideia. É genial a ideia. A gente pensar nesse espaço, no local onde o Rio de Janeiro está acostumado a receber multidões, né? A Praia de Copacabana, a praia mais famosa do mundo. Esse espaço que reúne os talentos dos nossos sambistas, né? Então a gente vai ter aula de samba, aula de percussão, a gente tem locais de ativações, então se sinta numa aula das baianas, veja como funciona uma bateria de escola de samba. A gente vai ter shows de todas as 12 escolas de samba do Grupo Especial. A gente vai ter shows de grandes sambistas, né? Então a gente vai ter o Jorge Aragão, vai ter o Pretinho da Serrinha, a gente vai ter aquele palco ocupado pelos sambistas do Rio de Janeiro. Então é espetacular e é muito legal pensar que isso há pouquíssimo tempo atrás era inimaginável. É a Liga das Escolas de Samba promovendo shows gratuitos do Jorge Aragão, do Ferrugem, do Belo, do Pretinho, do Neguinho da Beija-Flor, da escola de samba, na Praia de Copacabana. Cara, é gratuito. É só pegar lá o seu convite no aplicativo da Liesa ou da Rio Carnaval, não sei, de um dos dois. Do Rio Carnaval. Rio Carnaval. E entrar. Cara, isso é espetacular. E passar o dia inteiro lá. No fim de semana, abre às 2 da tarde, vai até 10 da noite. O Carnaval vai estar aberto todo falou lá, Léo, desculpa. Alguém falou lá que eu adorei a ideia. É o nosso Rock em Rio. É o nosso parque de diversões. Cara, a gente pode passar o dia inteiro ali. Eu já tô assim porque a partir da outra semana, a partir do dia 30, né, tem os ensaios técnicos. Eu não vou poder ir na FanFest, porque eu vou estar nos ensaios técnicos. Eu falei, eu queria estar na FanFest também, né? Porque a gente quer participar de tudo assim. Mas, cara, que iniciativa, que espetáculo. Para mim, pessoalmente, fazer parte disso cara, é uma honra, assim, estar, né, no meio dessa galera e ajudando a construir isso, assim. Mas, assim, bato palmas para Rio Carnaval, bato palmas para a SRCom, que está nessa construção disso, porque... E eu acho que agora, isso... Mal, a gente só teve um dia, já entrou para o calendário fixo do... Entendeu? Não tem mais como não ter. Eu fui com meu irmão, assim, a gente estava meio... que é onde eu moro, estava o tempo muito fechado, então a gente não chegou mais cedo, porque a gente falou, cara, vai chover. Aí eu falei, Tadeu, mas a gente vai perder a super bateria. Eu fiquei jogando nele, eu falei, Tadeu, não é possível, não sei o quê. Aí ele falou, então vamos. Aí ele falou, a gente só vê a super bateria e volta. Aí no final, a gente pode ficar mais um pouquinho.
Então, Corta galera que para não 10 da foi, noite e tem vocês que ir. saem de lá. O que Não, foi, foi Léo? incrível. Desculpa, te Não, interrompi. foi incrível, assim, e essa questão, só voltando para a super bateria, ela era tecnicamente muito difícil, né? Porque Sim, você com certeza. tem o som se propagando, né? Assim, o cara que toca aqui, outro que toca ali, o som chega em momentos diferentes para cada um deles. Você fazer esses dois caras tocarem ao mesmo tempo é uma insanidade, assim. E foi uma insanidade o que aconteceu, assim. E rolou. Quando a gente viu que rolou, que eles estavam tocando. E, muito legal, os bastidores do Guinness, né? O Guinness fiscaliza mesmo, né? Então, assim, o Guinness fiscalizou cada um que entrava na arena, na parte da super bateria. Então, Sim. todos eles tinham que colocar uma ficha dentro de um pacote para que Aham. depois isso fosse contado, para você ver mesmo quantas pessoas tem. Então, não é contar ali no olho, não. Tinha uma coisa formal. E o Guinness bota jurados no entorno da Uau. bateria para ver se todos estão tocando mesmo. Para ver se, botaram a Gabi ali com um tamborim na mão, a Gabi nem sabe o que fazer com o tamborim, tá só ali, finhou. Botaram o Léo com a cuíca e o Léo não tem nem. Não, tinha jurados em volta de toda a super bateria, verificando se todos estavam tocando, se a gente não botou ali meia dúzia de infiltrados só para contar o número, entendeu? Sim. Então, é um negócio para valer, assim. E, cara, os mestres fantásticos, fazendo um trabalho fantástico. E aí, na hora, eu acho que cai essa ficha, né? Tem aquela coisa, putz, vou ter que ir lá mais um dia, arranjaram mais um trabalho para mim, não é possível, não sei o que e tal. E quando você vê a grandiosidade daquilo, e quando você vê que deu certo, e quando você vê que tá o mundo inteiro te aplaudindo porque você bateu um recorde, aí depois no final tá todo mundo com aquela placa orgulhosa na mão. Eu vi um monte de mexe com a foto, com a placa, assim, muito bom. Eu postei a minha agora, eu postei a minha com a placa, que eu também fiz a Pô, placa. lógico. E, cara, é muito orgulho, assim, é muito legal, foi muito legal. Uma das coisas foi muito legal mesmo. Assim, eu também, por causa dessa coisa de ensaio técnico, não vou conseguir, mas eu estou pensando em assistir a apuração lá, porque eu acho que é um ambiente diferente, acho que talvez deve E, ser uma boa, sabia, assim, se né? você pensar, essa coisa de FanFest, quem faz é a FIFA, cara, É, sabe? Assim, é uma empresa do tamanho da FIFA. Assim, não é simples fazer aquilo, botar aquilo de pé. Fazer uma FanFest do Carnaval, cara, é um negócio de louco, assim, pela Rio Carnaval, sabe? É realmente um nível de entrega, uma FanFest gratuita, né, que poucas empresas conseguem fazer e a Rio Carnaval está fazendo, sabe? Impressionante. não, com certeza, com certeza. Gente, quem não foi, gente, é super simples, só tirar o ingresso gratuito, entendeu? Aproveitem, se programem, assim, é sempre sexta, sábado, domingo, e durante o carnaval, né? Até o sábado das Sábado, campeãs, gente. domingo, Então, todos os dias, e sexta, sábado, domingo, até lá, e carnaval todos os dias, com transmissão dos desfiles, inclusive. ó, quem não tem ingresso, não vai estar lá na Sapucaí, mas vai ter aquele gostinho, vai ter um monte de gente que também não tem e está lá naquele clima. Cara, muito legal, gente. Eu acho, é uma super recomendação. Vale muito a pena. Léo, mas olha só, vamos agora focar aqui no que a gente tem que falar também mais, assim, que eu quero saber, assim, a gente deu uma palhinha, assim, né, mas, assim, tá chegando os ensaios técnicos, né, os ensaios técnicos eu acho que agora vai ser meio que a etapa final, né, pra gente ver como é que os sambas estão saindo, tudo, assim, então eu queria que primeiro que você falasse como é que tá essas expectativas para os ensaios técnicos, se você fizesse um panorama, assim, dos sambas, o que te chamou mais atenção, tudo. Então, fica aí com você, assim, que a gente quer saber. Como é que tá essa expectativa, né? O que você já viu nas ruas e o que você vai ver, está esperando ver na Sapucaí, né? Sim, os sambas já estão vivos, né? Porque tem os sambas gravados no álbum, mas a gente já ouviu todos os sambas ao vivo. Então é outra percepção. No mini desfile, né? A gente ouviu todos. Eu já fui a alguns ensaios, eu já fui ensaio de rua da Viradouro, da Niterói, foi a quadra da Portela, foi ensaio de rua da Vila, fui ensaio de rua da Tuiuti essa semana que choveu, foi para dentro da quadra, acabei não conseguindo. E fui a mais, gente. Qual que eu tô esquecendo? Já fui mais a uns 2 ou 3 ensaios de rua e de quadra. Foi a quadra da Mangueira, e foi a quadra do Salgueiro. Enfim, tô rodando aí. Esse fim de semana eu vou a mais, vou ver a Imperatriz na rua, vou ver Mocidade, quero ir na rua, que ela está ensaiando num lugar diferente agora, o sábado. Isso, Ainda não fui nesse lugar novo, então devo conhecer.
Então, a gente já ouviu os sambas vivos, né? E tem sambas muito bons, né? O que a gente está vendo, por exemplo, acontecer com o pré-carnaval da Vila Isabel é uma coisa fantástica, né? Assim, o Samba da Vila, que é um samba exaltado desde o primeiro momento, desde antes de ganhar a disputa. É muito legal quando acontece esse fenômeno, cara, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o samba na avenida e tal, mas é muito bom a gente ver os sambistas já tendo ter certeza que aquele é o melhor samba do ano, sendo que ele não é ainda na quadra da Vila. Mas ele é tão espetacular que todo mundo já sabia que era o maior samba do ano desde agosto, sei lá. Isso é genial. Pode ser que não seja na hora, mas ter esse pré-carnaval que a Vila está vivendo não tem preço, sabe? Isso é espetacular. E realmente é um samba lindo, né? O samba do André Diniz, do Bocão e do Arlindinho. A gente tem que sempre se segurar para não chorar. Eu sempre, todo ensaio mesmo. É muito emocionante, gente. É muito emocionante. É lindo. Fui à quadra da Beija-Flor, acabei no stand, fui à quadra da Beija-Flor, fui à quadra da Beija, do Salgueiro, da Mangueira, da Portela. O samba da Beija-Flor é um fenômeno, né? Sim. É um fenômeno, assim, as pessoas girando na quadra, as pessoas, isso aqui vai virar macumba, cantando, gritando aquilo. O samba da Beija-Flor é uma força da natureza, assim, é muito impactante, assim. Tem dois sambas que eles não estão nesse pré-carnaval com essa força tamanha de Beija-Flor e Vila, por exemplo, mas que eu acho que pela emoção das homenagens eles podem acontecer, que são os sambas da Viradouro, que você citou, e o do Salgueiro, né? São sambas que não tiveram essa explosão da Beija-Flor e da Vila, mas que são sambas que podem vir a reboque da emoção que os desfiles vão trazer. E eu visitei os dois barracões, aliás, também já visitei um monte de barracão, visitei quase todos. E são desfiles que, cara, vão ser muito emocionantes. Você vê a história do Cissa indo lá para o Estácio, revendo imagens, né, incríveis, revendo a Paulicéia desvairada, né, a bateria em cima do carro, né, assim, cara, isso vai ser de arrepiar, né, assim como a homenagem à Rosa, porque o desfile inteiro na homenagem à Rosa Magalhães vai ser de imagens que estão na nossa memória, imagens muito reconhecíveis, imagens que vão trazer para a gente, putz, nesse desfile eu estava em tal lugar, nossa, como eu vibrei com esse campeonato, como eu fui feliz naquele momento, né? Que traz também as nossas felicidades antigas. Com certeza, né? Com certeza. Então, acho que vão ser dois desfiles, né? Assim, eu amo o samba da Niterói, eu acho um samba belíssimo, eu acho que juntar aquela seleção de compositores, cara, Tereza Cristina, Arlindinho, André Diniz, Fred Camacho, Feital, cara... verdadeira seleção. Meu Deus, e acho que eles acertaram o nosso Hexa. Não é? Pô, eu acho que eles acertaram a mão, eu acho que veio um samba belíssimo, assim. É um samba poético na primeira parte e um samba brigador e exaltado na segunda parte, assim, acho belíssimo esse samba. O samba da Tuiuti é um fenômeno, né? Assim, era engraçado, né? Foi o primeiro samba a ser lançado, foi samba de encomenda, a gente já conhecia esse samba há muito tempo. Foi o samba que foi lançado, as pessoas, nossa, é difícil, né? Muita palavra. Todo mundo falando isso. Será que eu vou conseguir cantar? E aí a gente foi aprendendo, e hoje os ensaios do Tuiuti com esse samba são um negócio de louco. Sim. É um negócio de louco, assim, é muito impressionante. Já começa segunda-feira, assim. Eu fui, inclusive, no dia do aniversário do meu pai, fui naquele dia do Tuiuti Veste Branco, né? Que é o último do ano, assim. Cara, é uma coisa, cada vez mais gente, assim, sabe? É muito bom. E o Marcão, assim, a bateria dele é sensacional, assim. Claro, baterias de alto nível, mas, assim, eu fiquei apaixonada mais ainda pela bateria do Tuiuti, assim. A parte musical do Tuiuti, eu acho que é top 3, assim, no Carnaval do Rio. Se você juntar Marcão, Pichulé e os sambas que o Tuiuti vem trazendo, eu acho que a média dos últimos anos, nenhuma escola, poucas escolas chegam perto, assim, dessa conjunção, né? E o samba do Tuiuti é um samba que cresceu muito, 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 muito. Tem uma possibilidade de que ele chegue na Avenida no auge, né? É o que a gente torce. Ele veio crescendo, crescendo, crescendo e chegue na Avenida no auge. Que outro? O samba da Portela.
O samba da Portela foi um samba que até pela disputa, muita gente logo não era para ter sido escolhido, disputas da Portela, né? Com seus problemas e suas dúvidas e suas brigas e discussões. Cara, um samba que cresceu absurdamente. Inclusive, é um samba que, em conjunção com a chegada do Zé Paulo e com a chegada do Vitinho, deu uma nova cara para Portela. Né? Com certeza. O Zé Paulo é um puxador que entrou ali, cara, com uma missão, né, complicadíssima, né? Substituiu o Gilcinho num momento dificílimo, né? Uma morte prematura, né? Assim, inesperada, e um cara muito querido e que marcou a história da Portela, né? Foi o cantor que ficou mais tempo cantando seguidamente na Portela, era a identidade da Portela. O Zé Paulo entra ali nessa missão difícil. Mas, como a bateria também tinha mudado para o Vitinho, que é um cara que traz uma juventude e uma vontade de inovar, e de ideias novas, e uma cara nova, e aquela bateria já é diferente, o Zé Paulo se encaixou perfeitamente nesse momento da Portela. Porque é um cara que, diferentemente do Gilcinho, o Gilcinho era o intérprete. Sim. O cara que tem uma voz grave, o cara que faz pouco caco, o cara que leva a escola pela sua interpretação, e vai todo mundo com ele, vai todo mundo atrás dele. E com aquela voz dele, com aquela forma dele de cantar samba, não tinha como ninguém não ir atrás do Gilcinho, e carregou a Portela lindamente durante quase 20 anos. O Zé Paulo é puxador. O Zé Paulo é o cara que está gritando e que está te trazendo no gogó com você, e fazendo caco, e subindo na frisa, e indo atrás de você onde você está, e te chamando. É o puxador. Então, fazendo essa diferença entre puxador e intérprete, né? Se é que a gente pode fazer. Sim. E aí, isso casou perfeitamente nesse ano da Portela, porque o samba é um samba mais animado, né? Um samba que tem um molê, tem um dendê ali, tem uma pitadinha, né? Tem uma picardia, e eu acho que foi o ano ideal para que a Portela se juntasse com Vitinho, Zé Paulo e esse samba, sabe? Então, um samba que está crescendo muito, e eu também estou com muita expectativa de ouvir esse samba na Avenida. Sim, sim, com certeza, assim. E teve recentemente, né, aquele ensaio no Setor 11, assim, acabei não conseguindo ir, assim, mas eu vi os vídeos, assim, eu falei, caraca, vai ser o momento, entendeu? E eu acho que uma pessoa também que tá nesse momento ali, que a Bianca, né, se integrou muito bem, vai ter aquela coreografia, tudo assim, eu acho que vai ser um grande momento. Portela está mandando recado, olha, preparem o momento. O portelense está animado, né? O portelense está feliz com esse ano. Esse enredo, engraçado que esse enredo me traz muita vibe do Defeito de Cor, sabe? Sim, me traz muito essa vibe do Defeito de Cor, de uma história densa, de uma história profunda, mas de uma história necessária, e de uma história que a gente vai ver esse enredo na Avenida e vai tocar a gente em algum lugar. O Defeito de Cor, naquele ano eu fiz a transmissão da Globo, a cabine inteira terminou chorando aquele desfile. Quando eu cheguei no Estandarte de Ouro, eu não vi o desfile com eles porque eu estava na transmissão. Sim. Quando eu chego na reunião do Estandarte de Ouro, a primeira decisão, melhor escola, todo mundo, Portela, que estava todo mundo arrepiado com a Portela. Aí depois, melhor enredo, Portela, estava todo mundo tocado por aquela história. Uhum. E eu acho que o enredo desse ano traz muito essa vibe, essa cara de que, cara, eu vou te mostrar uma história linda e você vai terminar essa história impactado, assim. Com uma diferença para o Defeito de Cor, essa nova cara do samba, da bateria e do cantor, que pode fazer com que a gente junte, que aí é o melhor dos mundos, essa emoção do impacto, da contrição e essa emoção contida, que foi o Defeito de Cor, que era uma emoção contida. A Portela pode associar isso com uma explosão de alegria, que é o que não aconteceu no Defeito de Cor. Foi um desfile maravilhoso, para mim o melhor desfile do ano, mas foi um desfile denso. Foi um desfile denso. Esse ano a Portela pode tentar juntar essa densidade com uma explosão trazida pelo samba e pela bateria. E aí, se conseguir os dois, aí é golaço, né? Então, eu acho que a Portela tem chance de fazer um desfile belíssimo, belíssimo. Você acabou comentando aí do Estandarte de Ouro, né? A gente está num momento... Esse carnaval de 2026 promete, né? Porque
tá uma série de mudanças, né, na questão do julgamento, né? Tem uma publicidade dos julgadores que eu nunca tinha visto, né, na questão da Liesa, tudo assim, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso. E você acha que isso vai influenciar um pouco no Standard de Ouro? Eu sei que o Standard de Ouro é uma outra pegada, mas assim, como é que vocês estão lidando em relação a essas mudanças todas? Olha, a gente esse ano tem uma mudança, né, grave no sentido da dor, né? Assim, no Standard de Ouro, que foi a perda do Haroldo Costa e da Maria Ai, Augusta. sim, sim. Então, assim, nós perdemos os nossos dois ícones, É. os nossos dois símbolos, aqueles dois para quem a gente olhava quando a gente estava em dúvida, né? Para quem a gente pegava na mão quando a gente precisava de um colo, assim, né? Eu tive o privilégio de conviver. Quando eu entrei no Standard, foi muito legal, porque quando eu entrei no Standard, eu tinha 30 anos e o Haroldo tinha 80. 50 Aham, anos separam, né? sim. Nos separam. Então, para mim, foi muito. Eu já conheci o Haroldo, ele já tinha feito o prefácio de um livro meu, mas já conhecia assim de um contato, né, mais espaçado. Falei, caramba, como é que vai ser essa convivência dentro de um júri, vendo o carnaval inteiro juntos, né? Cara, ele foi tão, né, receptivo e amoroso e carinhoso e genial e eu tive esse privilégio de conviver com ele nos últimos 15 anos de vida dele, assim, né? E aí a convivência não se acabava no carnaval, porque a gente fazia almoço, a gente, né, tinha encontros durante o ano e a gente fez coisas juntos. Então, cara, isso não tem, assim, é uma experiência, né, que eu nunca vou esquecer. E Maria Augusta, idem, né? Maria Augusta tinha um Sim. pouco mais de contato, porque Maria Augusta estava em todos os eventos, né? Então eu encontrava. Sim, vai ser muito estranho, assim, porque assim, a gente, enquanto baiana, assim, tinha algum momento que eu olhava, a Maria Augusta aqui. Sim, Girava para ela, né? Girava para sim, com ela. certeza. Já senti essa estranheza, sabe, Gabi? No mini desfile. Já Aham. senti essa estranheza por no mini desfile não ter Augusta lá, dos lançamentos de enredo, né? Era uma pessoa muito presente, então eu já tinha algum contato um pouco mais frequente com ela, mas estar no estandarte ajudou muito a entender como ela pensava, como ela via as coisas. A Maria Augusta gostava muito de ver os desfiles. O Haroldo via o desfile mais quietinho. A Maria Aham. Augusta via o desfile comentando muito. Cada Ah, coisa que passava, então a gente sabia muito o que ela estava pensando, o que ela gostava, e ela tinha, né? Não gostei, isso está horrível. Maravilhoso, estou arrepiada, estou emocionada. Ela era muito categórica nas posições dela, então a gente sabia muito como a Augusta estava pensando. Então, não teremos esses nossos dois mestres baluartes e dedicaremos o julgamento desse ano a eles. Espero que eles nos abençoem. O julgamento do estandarte mudou muito no último ano por conta dos 3 dias, né? Então a gente já sim. teve essa grande mudança nos últimos 3 dias. Por conta dos 3 dias, a gente agora escolhe a melhor de cada dia, né? Então a gente escolhe a melhor escola de domingo, a melhor escola de segunda, a melhor escola de terça, e a partir dessas 3 escolas, a gente tira a vencedora do estandarte de melhor escola, né? Então isso já foi uma mudança. Esse ano a gente vai ter mais mudança, a gente ainda não anunciou, então não posso falar ainda, mas vai ter mais mudança em termos de categoria e em termos de uma nova integrante do júri, né? Sim. Para que a gente, né, mantenha o número do grupo. Mas de resto, não, assim. De resto, a gente tem coisas que a gente sempre brigou no estandarte que a gente vai ver acontecer no julgamento oficial, que é, por exemplo, a cabine espelhada. Ai, Né? A gente, cabine eu tô espelhada, super curiosa para isso, muito. está todo mundo tenso com a cabine espelhada. Eu estou achando o máximo, torço muito para que ela vingue, porque a gente sempre brigou para que a maior parte das pessoas que esteja nessa Sapucaí consiga ver as apresentações. Né? Sim, Inclusive o estandarte, que a gente tem, inclusive, uma briga nossa para que a gente não fique junto da cabine de jurado. Muita gente fala o estandarte tinha que ficar perto da cabine, junto da cabine de jurado para que vocês pudessem ver as apresentações. E a nossa defesa é o contrário, a gente quer ver a apresentação para o público. Eu sim. quero ver como é que aquele casal está dançando livremente. Não Aham. quero ver aquele casal fazendo uma coreografia de 2 minutos e meio para uma pessoa que é o julgador. Eu quero ver aquele casal na pista, evoluindo. É isso que me Aham. interessa. Né? Assim, eu quero ver essa bateria passando como ela passa para o público e não fazendo aquela convenção da cabine de jurados. Sim. Então, essa coisa da cabine espelhada, eu acho que vai ampliar um pouco o número de olhares
que vão ver as apresentações na avenida, e mais do que isso, vão fazer com que casais, comissões, baterias e tal, não fiquem olhando só para um lado quando se apresentam. Né? Assim. Parecia que muita gente via as apresentações de costas, né? Isso nunca aconteceu no carnaval, isso é uma coisa de anos, de alguns anos para cá. E então eu acho que pode ter um efeito muito positivo essa cabine espelhada. Eu estou muito ansioso para ver. Os casais e as comissões estão desesperados, ansiosíssimos, estão sem dormir desde que foi anunciado esse negócio. Mas eu acho que vai dar bom para eles. Para eles é muito legal não precisar estar se olhando, se dirigindo apenas para uma pessoa. Cara, é teatro de arena, dança para todo mundo. Olha que lindo. É lindo. Conceitualmente é lindo, né? Não, e eu acho legal também essas mudanças, porque é justamente isso. A gente tem algumas coisas que são inegociáveis, né? O desfile em cortejo, tudo, mas tem algumas coisas que a gente precisa mudar essa lógica, entendeu? Essa lógica de ficar só para o jurado, entendeu? Porque uma coisa que eu comento muito com o Aidano, né? Até ano passado, as escolas da série Ouro, elas que teve aquelas que não estavam sendo julgadas. Eu falei, gente, mas que estão parando na cabine de julgador? Não vai estar sendo julgada. Era o momento deles fazerem um negócio assim super livre, sabe? Então, mas é isso, a galera já tá tão assim presa naquele, né, script, né? Então, não, vou parar, mesmo eu não sendo julgado, eu vou parar ali, entendeu? Gabi, as escolas fazem cabine de jogadores no mini desfile. As escolas fazem cabine de jogador no desfile das campeãs. Uhum. Eu falo para os meus amigos casais, eu falo, gente, desfile das campeãs dança para todo mundo, cara. Sim. Vai lá e dança livre pro jurado. Sim. Dança livre, mostra o que tu faz. Ele já viu essa coreografia. Não vai ter mais nota. Eu risco essa pista melhor do que ninguém. Vai fazer a mesma coreografia para a mesma pessoa. Mas é isso. Desfile das campeãs, mini desfile. Ensaio de rua, tudo bem. Eles estão ensaiando para aquilo. Eu também. Tudo bem. É o jogo. Vamos jogar o jogo. Mas assim, desfile das campeãs já foi, cara. Dança aqui que nem... Dança melhor do que tu nunca dançou na tua vida. Vai arriscar esse chão durante 2 minutos. Mas tudo bem. É sobre isso. Léo, olha só, a gente comentou de ensaios, tudo, né? Esse fim de semana, assim, já tá, né, começando. A gente tá gravando, galera, tipo assim, pertinho do fim de semana que começar os ensaios da Série Ouro, né? Te perguntar, você estará lá para a Série Ouro também? Ou você só vai acompanhar os desfiles mesmo da Série Ouro? Provavelmente estarei lá na Série Ouro. Desfile, certamente, vou acompanhar, estarei no Estandarte de Ouro. Eu não sei se eu vou conseguir todos os dias por causa da FanFest, porque eu faço os roteiros do palco da FanFest todos os dias. Então, eu daqui até o carnaval tenho que fazer 16 roteiros. É um negócio que está aqui na minha... Pois é. Mais uma coisa, mais uma loucura. Mas, porque são 16 datas, né? Além do 20 de janeiro, que já foi. Então, talvez alguns dias eu precise estar lá na FanFest. Mas eu vou certamente no que eu puder da Série Ouro, porque eu adoro e gosto muito dos ensaios técnicos também, são mais tranquilos. E é bom para a gente também aprender mais os sambas da Série Ouro, que eu já estou ouvindo pelo álbum. Mas como a gente acaba ouvindo muito mais o do grupo especial, indo mais aos ensaios, e indo aos mini desfiles e não sei o quê, os ensaios técnicos também são bons para eu aprender os desfiles da Série Ouro. E eu gosto de chegar no carnaval com tudo aprendido. Então, estarei lá. Não, assim. Léo, você falou essa questão de roteiro, tudo assim, né? Tem acompanhado você que você tá, né, naquele meio do teatro, tudo, né? Tudo, né? Questão de roteiro, tudo, né? E eu acho que assim, muito importante, né? Eu me lembro da Alessi Brandão e da Juvelina, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que eu acho que é muito legal, assim, essa iniciativa, assim, sabe? De ter um outro meio de falar dessas pessoas que são pessoas tão importantes pra gente, né? Cara, sem dúvida, Gabi. E eu fico muito feliz de estar escrevendo para outros lugares, porque é você contar histórias de formas totalmente diferentes. Sim. E eu fiquei 15 anos da minha vida trabalhando na imprensa, né, tradicional. Então, eu adorava contar as histórias dos sambistas, que para mim os melhores personagens do planeta, e você é prova disso, são os sambistas. E você encontra milhões de pessoas todos os dias nas quadras e tal, que você fala, cara, você vê que personagens, que pessoas com histórias de vida, que pessoas com talentos incríveis, que pessoas que têm
uma inteligência da rua, a inteligência de conviver ali com aquele grupo, pessoas fantásticas. Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer perfis, de contar histórias, de descobrir essas histórias e levar para a imprensa. A partir de 2015, 2016, eu mudei um pouco o meu rumo de carreira e comecei a escrever para cinema, para teatro, para TV. Meus livros eu já escrevia desde um pouquinho antes, desde 2013. E aí, o que acontece? Hoje eu faço coisas para a imprensa, que eu continuo participando. Sim. Não regularmente, que eu saí do jornal, mas continuo fazendo coisas. Mas escrevo livros, escrevo para cinema, para teatro e para TV. Então, você contar essas histórias de formas diferentes é muito legal, porque a recepção do público é diferente. Você consegue, em um meio, mostrar coisas que em outro você não consegue. Tem coisa que você fala assim, isso no audiovisual vai ficar ótimo. Por exemplo, eu escrevi um livro, tá por aqui, chamado Canto de Rainhas, que é um livro sobre cantoras de samba. Cara, eu adoro esse livro, é um dos livros meus que eu mais gosto, assim. Mas é um livro que não tem uma música, por ser um livro, né? Eu falo um monte de músicas lá, mas quando eu falo andança, a pessoa talvez pode imaginar a música, mas ela só está lendo ali andança. Então, no livro, eu posso contar coisas, eu posso ser mais profundo, eu posso contar mais histórias, eu tenho tempo, no sentido de que esse livro tem 300 e tantas páginas, então eu consigo esmiuçar as coisas, dar detalhes, fazer um texto mais fluente. Mas, quando eu vou fazer um documentário, como eu fiz da Beth Carvalho, eu consigo usar as músicas da Beth todas no documentário. E aí a pessoa está lá sentada no cinema, é muito legal, porque as minhas obras eu vou ver olhando para o público, né? Como eu já vi o filme, eu assisto olhando para a plateia, né? Eu vejo as pessoas no cinema cantando junto com o filme. Isso é demais. Fantástico. E aí, quando eu vou fazer teatro, que aí eu fiz o musical da Alessi, fiz o musical da Jovelina, fiz o Roxy, que tem samba e carnaval também, né? O teatro faz as pessoas baterem na palma da mão junto. No cinema ela tá cantando ali, ó. No cinema ela tá cantando ali. Vi, tantarei, eu dei. Tá devagarinho, assim, cantando baixinho para não atrapalhar a pessoa do lado. No teatro, a pessoa tá assim, na palma da mão, enlouquecida, e no final tá cantando de pé, que é o grande encerramento, né? E você vê as pessoas chorando. É lindo você escrever uma cena e depois você tá no teatro e tem uma pessoa chorando com a sua cena, né? Então, assim, cara, ver a história da Alessi no teatro, mostrar a história da Alessi para ela mesma, né? Ter a Alessi na plateia, vendo a própria história. Isso é muito legal. Então, aí, por exemplo, na TV, eu fiz uma série que está no Globoplay chamada Samba Me Criou, em que eu pude aproveitar o arquivo da TV. Então, tem arquivos do Mano Décio da Viola, do Nelson Cavaquinho, da Dona Ivone, do João Nogueira, imagens que eu nunca tinha visto e que eu consegui botar nessa série, né, que está na Globoplay. Então, é muito legal contar essas histórias de todas as formas, né? Até, pensando no desfile da escola de samba, comentando o desfile, né? Ou comentando a transmissão, ou comentando nos telejornais. Como é que você comenta aquilo? Como é que rapidamente, em 10 segundos, você fala da importância do Mestre Marcão e de como ele, sabe, revolucionou a bateria do Tuiuti. É também contar a história de uma outra forma para um outro público. Então, eu me divirto, cara, porque eu gosto muito, eu amo os sambistas, né? Assim, os mestres-salas, as porta-bandeiras, os mestres de bateria, os cantores. Esses caras são meus ídolos, assim. Então, para mim... E os sambistas de meio de ano também, né? A Beth, a Alessi, que eu amo. O Zeca, né? Assim, são personagens que me dão muito estímulo para falar, assim, sabe? É muito legal, muito bacana. Não, e uma coisa que você falou, Léo, é sobre essa questão, né? Eu eu sou mais da ficção, né? Você até sabe, né? Tudo Sim, assim. E eu já li seus livros, inclusive. Eu recomendo. Tá vendo outro aí, né? Eu participei da FLUP, né? Sim. E a propósito, quem me orientou, né? Que a gente fez um processo seletivo, tive aula com Leci Brandão. Eu sempre preciso dizer isso, tive aula com Leci Brandão, com Conceição Evaristo, Jorge Aragão. Me sentindo tem alguém que a gente pode chamar de professor, né? É Leci Brandão, Conceição Evaristo.
É isso, assim, Que o máximo, objetivo da Gabi. FLUP justamente era sobre isso, né? O nome do processo seletivo é Mora na Filosofia, né? Sobre essa filosofia do samba mesmo, sabe? Uhum. E aí eu fiz, né? No final a gente faz um conto, tudo, né? E quem Eu me vi orientou por foi aqui, a Angélica. Angélica O, Ferrarez, foi ela maravilhosa. que me orientou. Então tá vindo um aí, assim, é uma porta-bandeira que tem dois amores, assim. Só vou falar isso aí e tudo. Mas Ó, eu acho que é isso que é importante, assim. Eu sempre falo para as pessoas que o carnaval é uma fonte inesgotável de histórias. total. Às vezes eu pego uma coisa no ensaio, eu vejo uma pequena cena, aí depois que acaba o ensaio, a primeira coisa que eu faço é anotar aquilo. Eu falei, em algum momento eu vou usar isso. Porque tem algumas coisas assim que são tão. E às vezes são tão rápidas assim, que você pega naquele flash ali, assim, você fala, mas tem tanto conteúdo, assim, principalmente criança. Eu adoro ver criança interagindo com a porta-bandeira, com a rainha de bateria, assim. Você vê a criança assim. Olhando magicamente para a pessoa, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que toca muito, né? Então, acho que o carnaval é essa fonte, assim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar dessas histórias. Ó, eu estava procurando aqui o seu livro, porque ele está por aqui, mas eu não sei onde ele está. Eu acho que ele está para o canto de lá. Uhum. E para gente que está o tempo inteiro em quadra, em ensaio, né? A gente que frequenta o tempo todo, tá o ano inteiro, é muito legal para isso que você falou, né? Para a gente não perder esse olhar, né? Esse Sim. olhar, porque, cara, é isso o tempo inteiro. Alguém que fala uma coisa engraçada, você vê uma cena ali que você vê uma criança e você vê uma velhinha da velha guarda que vai te dar um esporro e que vai te não sei o que. Uhum. Isso é estar numa escola de samba, é isso, né? Sim. Mas para a gente, como fonte de inspiração, é isso, é ter esse olhar de falar, cara, isso é tão genial que essa pessoa falou. Olha essa cena, olha a história que esse senhor me contou. Olha o que esse mestre Sala está fazendo com a porta-bandeira hoje, que é uma coisa que eu nunca vi, né? Então, assim, a gente também ir treinando o nosso olhar para que o nosso olhar não fique acostumado, né? Isso. Com tudo que a gente já vê o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Não, com certeza. Não, até para esse conto, assim, que eu já estava com essa ideia de falar da porta-bandeira há muito tempo. Eu fiz uma aula com a Esquel de porta-bandeira, mas foi uma carreira meteórica, Léo. Primeiro dia iniciou e acabou. Eu falei, Esquel, não tem condições. Você rodar com baiana, com porta-bandeira, não tem Você condições. tem futuro, Gabi. Não desista dos seus sonhos. Eu te apoio no seu sonho de ser porta-bandeira. Mas eu não enrolei a bandeira. Eu sempre gosto de falar isso. Não Olha enrolei a aí. bandeira. Quantas enrolando e você não enrolou? Olha aí. Não enrolei a bandeira. Então, acho que. Mas assim, é muito diferente, assim. Eu acho que foi muito legal também para eu vivenciar isso, ver como que é Sim, diferente, entendeu? sim, Mas foi sim. uma experiência bem legal que quando eu fui escrever sobre, falei assim, sabe aquela coisa, uma coisa que eu lembro que até eu comentei com a Angélica, assim, para mim uma coisa que me chamou muita atenção, e é uma coisa super simples, o barulho que a bandeira faz quando encosta no talabarte, assim, quando você encaixa. Cara, para mim foi um barulho, eu falei, nossa, esse barulho é tão alto, eu nunca tinha prestado atenção nesse barulho. Então foi uma coisa que eu quis colocar, sabe? Então acho que é muito legal isso, assim, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, gente, carnaval é uma fonte inesgotável, assim. Então eu acho que a gente Viver cada vez aquilo, mais né? escreve histórias. E viver isso, né? Assim, pra gente, assim, é viver, tem que desfilar. Sim, Alguma ou algumas vezes na vida. Tem que desfilar de baiana, tem que desfilar em sim, cima do carro, tem que tentar, sei lá, tentar tocar algum instrumento. A gente tem que ter essas vivências, né? Assim, é muito legal que a gente tenha essas vivências. Tem que uma vez na vida tentar fazer um samba. Olha que tal, né? Tem que estar na feijoada. E tem que estar na feijoada e comer a feijoada. sim, com certeza. Entendeu? Tem que sair da quadra e ir na barraquinha do lado de fora. Uhum. Não sai na quadra e vai para ponto de ônibus ou pede Uber e vai para casa. Cara, É, dá uma paradinha, não vai dar todo dia, mas uma vez ou outra para na barraquinha. Assim, porque é essa vivência que constrói. Engraçado, Gabi. Hoje em dia, com as redes sociais e tal, a gente vê muitos apaixonados, né, por carnaval no mundo inteiro, né? sim, Falando sobre a escola de samba, e que lindo, né? Assim, ver todo mundo falando. Mas, para quem está distante, o carnaval é o desfile, né? Para isso. quem está fora, para quem está olhando de longe, mesmo para quem está no Rio e não frequenta, né? Uhum. Quem está no Rio e não frequenta, o carnaval é o desfile. Então, para quem tem o carnaval como desfile, se vai ser campeão ou não é fundamental. Se vai tirar É, 6 ou não é fundamental. Para a gente que frequenta o ano inteiro,
esse processo é o fundamental. É o que eu estava falando da Viradouro e da Vila Isabel. Na boa, a Viradouro e a Vila, que estão tendo esses 2 pré-carnavais mágicos, nada paga. Aí eu estou falando Leonardo Bruno, eu não trocaria esse pré-carnaval por um título com um ano furreca, com um ano xoxo. Porque aí tudo bem, ganha título outro ano, vai ter um furreco outro ano que você ganha o título. Mas assim, esse pré-carnaval mágico, nada paga, assim. E esse é o dia a dia. O dia a dia é isso, entendeu? Para quem está ali todo dia, isso é o barato, é o grande barato. A gente vai à escola de samba por isso. A gente não vai à escola de samba que foi campeã. Não. Foi campeão, não foi campeã, que vem você vai estar lá na vila desfilando de baiana. Sim, e eu acho que tem quando você falou disso, né, eu tenho um contato com uma galera de fora, né, eu sempre falo assim, gente, vocês ficam muito no visual, não que não seja importante, que obviamente é importante, entendeu? A gente tá lá no desfile, mas assim, durante o ano, assim, às vezes, assim, aquele samba é tão bom, mas tão bom que, tipo assim, não pode ser um visual que não seja dos melhores, mas assim, você sente que, tipo assim, sabe, o samba sobrepõe, sabe? Então, eu sempre falo para as pessoas assim, falo numa questão de provocação mesmo, assim, cara, pensa assim, além do visual, entendeu? Eu sei que é difícil, mas assim, às vezes tenta acostumar o seu ouvido para ouvir mais do que ver, simplesmente só ficar naquelas imagens, né? Porque eu acho que isso é importante. E é óbvio que são experiências diferentes, ele nunca vai viver eu que estou dentro da escola de samba desfilando, ele que está vendo a televisão. Mas eu sempre falo isso, gente, vocês têm que ficar, não só se prender ao visual. O visual, obviamente, faz parte, né? Quando que a escola vai toda capenga, assim, a gente reclama, realmente. Mas, assim, não é só isso, né? Eu acho que as pessoas, assim, principalmente quem está distante, pensar sobre isso. Quanto que não é só um visual, é um conjunto de coisas. É a dança, é o canto, é tudo junto, né? E o visual é aquilo. O visual é uma vez por ano, né? O Sim. visual é naquele dia do desfile. Você ter um samba bom é o ano inteiro. Isso. E, na verdade, a vida inteira, né? Porque você vai continuar cantando. Hoje, você vai na Vila Isabel e quando toca o Festa no Arraiá, Sim. A escola faz chover. 13 anos depois do título do Festa no Arraiá. Ainda é o Kizomba e tantos outros, né? O samba é para sempre, né? O samba fica. Então, são coisas que são muito importantes para a escola. No caso do carnavalesco, o visual de fantasias e alegorias é no dia, mas o discurso que ele traz, então a escolha do enredo, ela é muito importante porque ela tem essa permanência, né? Então, cara, nesse ano eu cantei a Rosa Magalhães. Uhum. Ou foi o ano que a gente homenageou a Rita Lee. Sim. Sabe, assim, é muito importante esse discurso, né? Quando a escola cria um enredo que toca a sua comunidade, né? Que às vezes não dá um samba bom, às vezes não rende um desfile bom, mas, cara, eu nunca vou esquecer quando, sei lá, o Império Serrano homenageou Ariano Suassuna, a Viradouro homenageou Bibi Ferreira, ou a escola cantou, a Vila Isabel fez os 100 anos da abolição com Kizomba, né? São discursos muito fortes, né? Então, o discurso, tanto o samba quanto o discurso, eles são permanentes, né? Eles são perenes, até porque eles moldam a cara de uma escola, né? Então, a vila, ela se torna ela sempre foi, obviamente, um produto um produto da cultura negra e uma manifestação de negritude fundamental, mas ela é uma escola que, depois de Kizomba, ela passa a ter essa associação direta com, né, essa temática, né? Se você pegar os enredos da vila antes, Raízes é um enredo indígena, de 3 em 3 pelo mundo rodeia, né? O próprio Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que é um enredo sobre o carnaval, mas Sonho de um Sonho, são enredos que não são enredos de negritude dessa forma como a gente conhece. E a partir de Kizomba, né, a vila, né, volta e meia fala, incorpora outra vez Kizomba. Kizomba. Sim. A negritude como, né, a Beija-Flor com seus enredos negros, né, a Mocidade com seus enredos de liberdade que resultam na Rita Lee, Caprichosa São Clemente, enfim, todas as caras, né, que cada escola construiu para si, né, assim partem dos enredos, né. Então os enredos também são muito, muito, muito importantes, sabe? Com certeza, Léo. Olha, para a gente finalizar, a gente está chegando no finalzinho, gente. Mas é o primeiro episódio do restante da temporada de pré-carnaval. Então, Léo, para fechar, eu vou fazer uma pergunta. Pode ser uma coisa mais, tipo assim,
o que você pensou de primeiro para falar para a galera. Assim, eu quero que você diga para o público do Batuques e Confete o que eles têm que ficar de olho nesse Carnaval 2026. Pode ser do grupo especial, do grupo da série Ouro, mas assim, alguma coisa que você fala assim, não, gente, vocês têm que prestar atenção nisso. Olha que maravilha isso. Cara, tanta coisa. Nossa, me vem tanta coisa na cabeça, juro. Tanta coisa. Vou despejar aqui milhões de coisas. Pode fazer. Primeiro, ficar de olho na série Ouro. Eu sou muito cadelinha de enredo homenagem. Eu amo enredo homenagem, me emociono, eu fico lá aplaudindo que nem um louco quando passo homenageado. Então, assim, Conceição Evaristo e meu amigo Xande de Pilares, eu vou ter um troço nesses 2 desfiles da série Ouro. Embora tenha vários outros enredos maravilhosos. Tem o enredo de Maria Padilha, tem outras coisas muito legais na série Ouro. Cara, Leci Brandão. Tipo assim, Leci Brandão vai passar na Unidos de Bangu homenageada. Então, né? Olho em Leci Brandão. No grupo especial, eu acho que minhas 2 grandes curiosidades são para ver os sambas de Vila e Beija-Flor na Avenida. São 2 sambas que eu estou apostando muito. Ver a nova cara da Portela. Eu acho que é um negócio que está me trazendo muita expectativa. Obviamente, os homenageados, cara, ver Ney Matogrosso passando. Sim, eu também estou muito na expectativa do Ney. Vai ser muito legal. Fico com uma dor no coração de não ter Rita Lee presencialmente, porque, assim, tirando o carnaval, a coisa que eu mais amo na vida é a Rita Lee, assim. É o que eu ia todo... A Rita Lee fazia sempre o primeiro show dela no ano no Rio. E eu ia todo o primeiro show dela de janeiro, no Rio de Janeiro, até ela se aposentar, né? Então, eu sou muito apaixonado pela Rita Lee, estou com muita expectativa para esse desfile da mocidade. Acho que vai ser uma loucura, assim, a gente vê esse enredo do Lula. Sim. Porque, cara, é a primeira vez que a gente vai ver um presidente no exercício do cargo sendo homenageado na Marquês de Sapucaí, num Brasil polarizado, num público da Sapucaí, dos camarotes, que eu não sei se vai receber bem um enredo sobre o Lula, com um samba maravilhoso, um samba que eu amo. Cara, esse desfile também vai ser um desfile do Palácio. Muita coisa. Falamos do samba da Tuiuti, que eu também acho que vai ser um negócio... o seu gato. Gata aqui fazendo participação. Acho que tem muita coisa. Assim, já falei da emoção de Rosa e Cissa, né? Assim, ver o Cissa. Eu quero uma câmera focada no Cissa durante os trocentos minutos que ele estiver na avenida. Tem que ter uma câmera na cara do Cissa aqui, pode estar assim. E tem que ter aquela que você põe no corpo também. Que eu esqueci o nome da tela. Para você ter a visão do Cissa, assim. E batimentos cardíacos. Queremos batimentos cardíacos do Cissa. Cara, e todos os olhos da avenida olhando para esse cara que vai estar defendendo o quesito, que é homenageado. Cara, tem muita emoção esse desfile, né? Tipo assim, tem a estreia do Gonzaga na Grande Rio, a estreia do Zé Paulo na Portela, a estreia do Vitinho na bateria da Portela, a estreia do Igor Viana na Mocidade. Cara, é um desfile de muitas emoções, assim. A estreia do Douglas, cantor solo da Mangueira, cara que é cria da Mangueira do Amanhã, né? Assim, nossa, a estreia do casal da Tuiuti, né? O casal da Tuiuti apostando no casal, pô, fantástico. Nossa, eu sou muito apaixonado por esse troço. Gente, então anotaram, né? Léo deu bastante ideia aqui do que vocês têm que ficar de olho, tudo, e com certeza vai ter mais coisa que ele não falou, tudo. Mas eu acho que deu um panorama para a galera ficar ligada nesses desfiles, né? Então, Léo, primeiro eu queria te agradecer. Adorei bater esse papo, né? Porque a gente sempre se vê nos lugares, mas se vê muito rapidinho, né? Porque, infelizmente, tu sempre não corre. Às vezes não, às vezes a gente para dar uma fofocada rápida. Às vezes a gente consegue. Dá para dar uma fofocada, mas agora tá frenético o ritmo, né? Mas queria te agradecer. Espero que a gente se encontre mais vezes, entendeu? E desejar, eu vou começar a minha campanha de todo ano desejando feliz carnaval, como as pessoas desejam feliz ano novo. Você se prepare que na semana do carnaval vou te mandar mensagem de feliz carnaval, que eu sempre faço, porque para mim é meu ano novo. Não sei se para você é o mesmo esquema. Certeza. Sim, o ano só começa depois do carnaval. Estamos agora no nosso fim de ano. Estamos no nosso Natal, né, na expectativa para o carnaval. Sim. Que seu carnaval seja lindo, que você rode muito nas avenidas da vida,
né? Que você tenha um carnaval lindo, que você aproveite os seus desfiles, você e todos os seus batucas and confetters, que vocês tenham um carnaval lindo, que a gente se encontre muito aí nas quadras e pistas e depois no desfile da Sapucaí, que seja lindo para a gente, que ganha melhor, isso é muito importante, cara, para manter a nossa paixão viva, né? Que ganhe quem fez um bom desfile, que seja um julgamento justo, que a gente veja as escolas brilhando na avenida, que não tenhamos acidentes, né? Que seja um carnaval tranquilo e que a gente veja brilhar esse artista, o compositor, que faz o samba maravilhoso, o puxador, as velhas guardas, as baianas, né? Que a gente tenha grandes emoções naquela avenida. Tenho certeza que a gente vai ter esse ano. Com certeza, Léo. Vejo vocês no RJTV. Vou estar todos os dias no RJTV comentando os desfiles. Ah, então tá bom, Léo. Então, olha, feliz carnaval para você, que seja um ótimo carnaval, que você curta bastante, que a gente se esbarre por aí. Vamos nos esbarrar. Beijo, Gabi, obrigado. Sempre muito bom estar com você. Beijo, Léo. Gente, semana que vem estaremos de volta. Ou semana que vem, daqui a 15 dias. Gente, tem que ver porque é a nossa agenda. Mas nós teremos mais programas antes do carnaval. Então, fique acompanhando as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Gente, beijão! Tchau.